queria compartilhar a palavra com vocês, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Sejam sinceros. Quem aqui já sofreu ou sofre com ansiedade? Levanta a mão. Tem uma pessoa que está assim, ó. Você já teve alguma crise? Alguém já teve crise? É ruim, né? Eu também já tive. Depois eu conto a minha história para vocês. Você sofreu insônia? Já? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você teve crise de pânico? É poucas. Tem uma que fez assim, ó, não viu que ninguém levantou. Amém. Eu acho que hoje, na nossa geração, nosso século, hoje que a gente vive nesse século, eu acho dificilmente as pessoas que não passaram por isso. Nós sofremos por um mal, que é um mal que ele encarcera, ele prende a nossa alma. Nesse momento que a gente vive de tanta pressão, não só psicológica, não só na faculdade, mas no trabalho, na vida. Isso não é fácil. Não é fácil. Nós temos muitos autores de livro, né? Dr. MacArthur, saudoso Dr. MacArthur, que não está mais entre nós, está com Jesus. Tem vários livros sobre ansiedade. Mas também nós temos que entender, tratar e a raiz do motivo. Nós procuramos médicos? Deveria. Muitas igrejas não abominam esse negócio. Não, porque você não pode, você tem que sim orar. E é um pecado? É um pecado, tá, gente? Ansiedade é um pecado. A partir do momento que ele abate a gente sim. Porque a Bíblia nos ensina a não ter ansiedade. Jesus nos adverte de não ter ansiedade. Só que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E dizer, Senhor Deus, eu pequei. Eu fiquei ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu. O que está acontecendo e eu não confiei no Senhor completamente. Mas isso é um mal que corrói a gente por dentro, quando não tratado. E deixa eu te falar uma coisa. Você pode até fazer um tratamento com remédios. É bom, te estabiliza fisicamente. Mas se você não souber tratar isso espiritualmente, você nunca vai melhorar. Infelizmente, há como é que se diz aqui? Há duas nuances aqui, várias nuances da gente entender sobre esse problema da ansiedade. Né? Nessa cidadela da nossa alma, há tantas coisas acontecendo, só que a gente tem que entender uma coisa. Há um equilíbrio de 50% de 50%. Muitas vezes pessoas que não conseguem controlar, precisam de medicamento. Tem que ter o medicamento. Ela estabiliza. Mas o resto, querido, é você. Sua mente, teu coração, tuas orações, sua vida com Deus. A sua confiança em Deus. Porque nós sabemos muito bem que quando nós somos acometidos, impactados ou atravessados com esse mal, é um mal que nós nos perdemos no meio do caminho. Infelizmente, é um ato que a gente não soube lidar espiritualmente. E isso vem e ataca a nossa alma. Doutora Ana Beatriz, uma das psiquiatras mais chamadas a podcast, tem também um livro dela chamado Mentes Ansiosas, muito bom. Ela diz que a causa da nossa ansiedade hoje, da nossa geração, é a causa sobre aquilo que vem atacando a juventude, que é a globalização. Essa é a causa. As coisas cresceram demais, estão rápidas demais. Antigamente, vocês sabiam que um culto, a palavra durava mais ou menos 1h30, 2 horas. Então eu sou velho mesmo. A palavra durava quase 2 horas. Vai acontecer isso hoje. Todo mundo desmaia aqui na cadeira. Por quê? Existe um negócio chamado Instagram. Hoje em dia,
a globalização entende que o jovem anda ansioso. Eles vão dar um remédio, uma coisa para você melhorar? Não, imagina. Ele quer que você consuma mais. Então nós temos o hábito de passar as coisas rápido. Aquilo que você começou a ver e não gostou, você passa rápido. Imagina antigamente, não vou falar no seu tempo não, tá, André? No meu tempo que a gente só tinha TV e tinha que esperar o comercial de um filme. Eu vi gente falar, nossa, meu Deus, que loucura é essa? Mas é verdade. O filme estava no auge, começava o comercial. A gente, comercial. E a gente assistia o comercial. Até decorava o comercial, né? Não sei se você já decorou alguns, como é que chama? Aqueles musiquinhos de comercial? Jingle de comercial, né? Wiki, faz o leite uma alegria, lembra desse? Isso eu sei o que me lembro. Até o comercial hoje, um dia, tá um pouco mais rápido. Porque eles sabem que as pessoas não esperam mais. Tá difícil de esperar, 1 segundo. E as pessoas querem mais rápido. E a informação mais rápida, a informação passa mais rápido. E ele começa a atrair isso para a sua vida. A globalização começa a acontecer mais rápido. Ele vai adaptar para que você fique tenha mais acesso. E a sua mente vai se atracando mais ainda. Até o ponto que a gente começa a sentir até uma angústia quando está mexendo no celular. E para tapar esse buraco não tem nada mais que tapa. Até o ponto que você vê que pessoas estão ficando mais ricas e você ainda está no mesmo lugar. Pessoas parecem ser mais inteligentes que você na internet e vende aquelas coisas para você. Se você der tal passo, mais 5 passos, você vai ter o que eu tenho. Eu tenho 2 Ferraris, eu tenho isso e aquilo outro, mais 3 passos para você ficar rico. E você vai ficar mais inteligente se você fizer isso, se você tomar isso, se você viver dessa forma. E a gente vai passando o dedo, e vai vendo imagens. E a gente começa a ficar ansioso. Por que a minha vida não é igual a daquela pessoa? Isso é o que a doutora Ana Beatriz diz, que é a globalização. Aquilo que vem ferindo a alma dos jovens, principalmente da juventude. E ela faz uma comparação interessante, sabe? Ela fala assim, pega aqui o tempo do seu Zé, que precisava pegar 2 ônibus para vir à igreja ou ao trabalho, que quando chegava em casa, malemar tinha a novela da noite ou o jornal da noite. Ele abria sua porta e o mundo do trabalho ficou para trás. Seu Zé não tinha celular, não tinha mensagem, não sabia o que está acontecendo, muitas coisas à sua volta, mas ele tinha a Dona Maria e os seus filhos. E o seu Zé brincava com os seus filhos e ia jantar e tomar um banho, e depois tinha uma novela, e depois conversava com a sua esposa. E não existia muita ansiedade. Muito raro as pessoas que tinham ansiedade. Muito raro. Antigamente você falava assim, eu vou no psiquiatra. Uma pessoa está louca, gente, coitada. Eu vou ter que passar por um psiquiatra. A pessoa falava, vai usar camisa de força. Lembra disso, Robert? Lembra disso, Rô? Antigamente, se você falava que ia em psiquiatra, você falava, tá louco? Exatamente. Mas hoje isso parece mais comum do que, né? Psicólogo, psiquiatra, cresceu bastante, porque é uma necessidade, infelizmente, que nós estamos precisando. Sabendo disso, nosso Senhor Jesus, sabendo que isso ia acontecer, sabendo que isso é um mal do pecador, Ele nos ensina algo muito precioso. Em Lucas capítulo 12, se você puder abrir sua Bíblia, no seu celular, ou trouxe de papel. Se você é ansioso, ande com essa Bíblia para o culto, tá bom? Anda com o papel, sai um pouco do celular, que isso vai te ajudar. Quem vos fala sabe o que está dizendo. Capítulo 12, versículo 22. Vamos ler até o 34, tá? Lucas capítulo 12, versículo 22 diz assim, Santa Palavra de Deus. A seguir do que? Jesus vai fazer uma transição aqui com a parte que ele diz sobre o homem que colocava e encarcerava todos os seus bens num lugar só. Jesus faz uma transição de avareza
para a ansiedade. A seguir do quê? A seguir dessa transição, a seguir do que Jesus tinha dito a um homem sobre avareza, sobre riqueza, sobre guardar os seus bens. A seguir, dirigiu-se Jesus, 22, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Lucas capítulo 12, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto há que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo do que é veste. Observar os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, quanto mais valeis do que as aves, quanto mais vocês valem do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observar os lírios do campo, eles nem tecem, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-lhe-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei de vós outras bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem traça e consome. Porque onde há o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, à Tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, através dela, saber que a inquietação, o medo, a angústia e toda a ansiedade que nos cerca, Pai, é algo que nós não temos, Senhor Deus, e não sabemos lidar. É algo, Senhor Deus, do que nós precisamos sentir a confiança no Senhor. É algo, Senhor Deus, que precisamos entregar a nossa vida e buscar em primeiro lugar a santificação, o reino dos céus, as coisas do reino, como viver com o reino. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos abençoe esta noite, para que o nosso coração venha a ser, Senhor Deus, preenchido com todo o poder do Evangelho, que nós possamos respirar tranquilos e leves da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus então faz essa transição da avareza para a ansiedade. Se a avareza é uma ameaça, do muita ansiedade também é. Se na avareza o rico se perdeu por esquecer que Deus e do próximo ao acumular só para si, conforme vocês vêem no capítulo 11, ou dois homens chegam e dizem: Senhor, o meu irmão não quer dividir a herança comigo direito, faça alguma coisa. Jesus fala assim: vocês estão percebendo o que vocês estão dizendo? E conta uma parábola. Havia um homem que tinha os dois celeiros, vários celeiros de dinheiro, e lá nesses celeiros ele pega: o que eu vou fazer? Eu vou amontoar tudo num só e vou ficar tranquilo. Jesus chama esse homem de tolo, porque ele amontoa, ele quer que os seus bens fiquem tranquilos num lugar só. Ele amontoa num lugar, ele joga um lugar seguro. Meus bens estão aqui, eu consegui tudo isso, está ótimo. Agora posso ficar descansado. Ele diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você tem a oferecer? Aí, seguinte, isso Jesus fala para os seus discípulos. As preocupações da vida, Jesus estende a discussão anterior sobre a vaidade das riquezas e possessões. A nossa
preocupação revela o objeto da nossa adoração. Quanto mais nos preocupamos com algo, revela que eu e você estamos adorando algo. Lembra do sermão sábado passado? Nós temos um problema. Muitas vezes, quando nos afastamos de Cristo, quando os nossos pés correm para longe da palavra de Deus e das orações, dos nossos devocionais, da nossa vida com Deus, nós somos atacados e nós automaticamente levantamos altares à idolatria. Infelizmente, quando nós nos afastamos de Cristo e colocamos algo além daquilo que é importante, que é o reino dos céus, nós somos idólatras e tornamos idólatras. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos e que nós temos que nos atentar contra isso. Riquezas, possessões. Então isso é algo que começa a ser algo da nossa adoração. E como eu disse sábado passado, a nossa alma, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos essas coisas, o nosso coração se enche de ego, arrogância, e mais busca, e nós ficamos angustiados. Por quê? Porque o ídolo, ele não quer te abençoar. O ídolo não vai te preencher. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes diz que o nosso coração há um buraco, que esse buraco é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher. Quando nós buscamos as nossas vontades, os nossos ídolos, o ídolo mina a nossa vida, mina o nosso relacionamento. Isso é um problema. Então, sabendo disso, nossa preocupação revela o objeto da nossa adoração. E aqueles que buscam o reino de Deus não devem ser controlados pelas preocupações dessa vida. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, diz Mateus 6:24. Não podem. Não podem servir a dois senhores. O nosso coração, a nossa vida, a nossa alma não foi feita para servir dois senhores. Não foi feita para adorar a Deus e o dinheiro. Não foi feita para adorar a Deus e mais alguma coisa. Não foi feita para adorar a Deus / mais alguma coisa. Não. Nosso coração não foi feito para outro tipo de adoração, outro tipo de busca, a não ser o reino dos céus. E quando que Jesus declara o reino? O Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, ele traz a realidade do reino para a nossa vida. Como possamos viver felizes? Bem-aventurados. Por que ele diz bem-aventurado, querido? Porque ele diz, feliz é aquele que vive com o coração puro. Feliz é aquele que o seu coração é misericordioso. Feliz é aquele que é perseguido por mim. Loucura para o mundo, né? Feliz é aquele que perdoa. Essa é a realidade do reino. E quando nós começamos a esquecer disso, o nosso coração começa a andar com os batimentos diferentes. A nossa alma começa a ter um pequeno desvio. Nosso coração, os nossos comportamentos, a nossa vida começa a tomar outro rumo. A Confissão de Westminster diz que Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta. Essa palavra que você tem que guardar no seu coração. Quem te sustenta é o meu trabalho. Quem te sustenta é o meu conta bancária. Quem te sustenta é o meu pai e minha mãe. Fala a verdade. Quando você tinha aí 12 anos, 11 anos. Eu tinha 12 anos há pouco tempo atrás. 12 anos eu tinha e eu acordava pela manhã, né? Como eu amo acordar cedo, eu acordava de manhã assim, ó. Ia escovar os dentes, tomar um banho, e eu sentava na mesa, e eu sabia que ia ter café, pão, leite. Eu sabia que ia ter manteiga, eu sabia que ia ter mortandela, ou se não, algum doce, alguma bolacha, um biscoito. Eu sabia que ia ter. Por quê? Porque eu confiava na provisão dos meus pais. Nunca o meu pai e minha mãe me deixou faltar nada. E eu confiava que quando eu acordasse pela manhã, eu teria alguma coisa para comer. E eu confiava que minha roupa, quando eu abrisse a gaveta, ia estar minha roupa ali. Porque nunca deixaram faltar. Eu confiava que quando eu começasse a calçar o meu tênis, o meu dedo não ia sair para fora. E se por um acaso rasgasse um, eu tinha outro. Eu confiava que quando eu entrasse no carro do meu pai, ele ia ligar o carro e nós iríamos para a escola. Por que eu confiava tanto assim? Porque meus pais, desde que eu nasci, sempre cuidaram de mim.
E desde que eu entendo por gente, eles cuidaram e proveram. Mas eu nunca vi a preocupação, o suor do meu pai, eu nunca vi essa preocupação da minha mãe de colocar comida, eu nunca vi meus pais brigarem, será que nós vamos ter coisa para amanhã? Nunca vi. E eu ficava tranquilo, até o momento que eu me casei, né? Aí eu comecei a ver que eu que tinha que ser o provedor. Eu sabia, e eu pensei, eu falei, nossa, como os meus pais trabalharam para ter as coisas. Mas percebe que o nosso Pai do céu é bem mais perfeito que os nossos pais terrenos? Você percebe que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele compara os lírios do campo e dizem para mim e para você, olhar para fora, olhem os pássaros, os corvos dos céus, animais impuros para os judeus, não faltam nada, eles nem semeiam para isso, e eu lhes dou vida. Olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. A linha que tece a flor é muito mais bonita que um linho fino. Interessante que o Dr. Osborne, ele diz uma coisa que fala assim, quando ele compara quando Jesus compara essa lírios do campo com roupa de Salomão, de linho fino, uma roupa real, uma roupa mais bonita, ele quer comparar assim, que aquilo que Salomão vestia era apenas uma imitação da beleza e da formosura do qual Deus cuidava de suas coisas. Agora imagine você, filho de Deus, imagine que o Senhor não prepara. Imagine o Senhor que quando você o conheceu, até aqui o que Ele já fez por você. Então por que será que andamos ansiosos? Não confiamos na provisão de Deus. Confissão diz assim, Deus, grande Criador de todas as coisas, sustenta, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde o maior até o menor, desde o macro até o micro. Por sua sábia e santa providência, de acordo com a sua providência infalível e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor de sua glória e de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Há duas linhas de pensamentos que abordam a relação com Deus e sua criação. O deísmo, que o deísmo diz, o deísmo acredita que Deus criou todas as coisas, criou o universo, as plantas, o homem e tal, e criou, falou, beleza? Falou, e saiu fora. O deísmo fala que Deus criou e abandonou. O deísmo diz que o Senhor só fez, falou, já fiz tudo que eu tinha para fazer, vocês se viram, e abandonou. Você quer ver como diz? Feito isso, Ele deixou a criação à deriva. Segundo os proponentes da sua ideia, temos o deísmo como explicação para as catástrofes naturais, maldades humanas, foi tudo culpa porque Deus abandonou. E é assim que eles creem. Mas você já viu o deísmo falar assim, a culpa é nossa? Não, porque Deus nos abandonou. Ah sim, o homem fez isso e aquilo outro porque ele é mau mesmo e Deus abandonou dessa forma. Mas o teísmo não diz isso. Por sua vez afirma que Deus criou todo o universo, estabeleceu leis que reagem ao mesmo, atuam efetivamente na realização dos seus propósitos. A isto damos o nome de providência. O motivo pelo qual o teísmo, que é a nossa posição, é rejeitado por muitos, e porque, segundo os opositores, ele transforma Deus num tirano, sádico, maldoso, que brinca com suas criaturas, atribuindo pouco valor a elas. Infelizmente, a nossa visão acerca de Deus foi brutalmente corrompida pelo... Alguém sabe me dizer? Pecado. Pelo pecado. Toda a beleza e provisão que o Senhor nos traz, tudo que o Senhor te deu até aqui, toda a sua saúde, toda a sua respiração, tudo o que o Senhor te trouxe até aqui, foi por graça, por misericórdia e por amor. Sabe por que nós somos ansiosos? Porque nós acabamos não acreditando nisso. Quando andamos ansiosos, acreditamos como os deístas, que Deus criou
e nos abandonou. Que Deus não é capaz de resolver o meu problema. Que Deus não é capaz de resolver minha situação. Infelizmente é assim que é, meu querido. O pecado faz isso conosco. Ele nos cega. Ele conta as suas verdades, mentiras, é claro, e nós acabamos acreditando. Eu estou sozinho. Deus não me ama. Ele me esqueceu. Infelizmente o pecado faz isso conosco. Mas quando nós abrimos as Escrituras em Lucas, nós enfrentamos um dos maiores paradoxos da vida cristã. Como pode aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, Deus soberano, viver dominado pela ansiedade? Como podem os redimidos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, agir como se o pão da vida fosse incapaz de prover o seu pão diário? Neste texto, Jesus nos entrega e ordena que nós não andemos ansiosos. O Senhor que controla os ventos, as ondas, com toda a autoridade divina, nos diz: não andei ansiosos. O Senhor que pela palavra, e a palavra é o Logos, é o próprio Cristo, que criou os céus, a terra, que criou todo o ar, tudo que você respira, o tempo, diz para você: não ande ansioso. E essa não é uma sugestão opcional, mas é um imperativo do reino. É por trás desta ordem que está a grandiosa doutrina da providência de Deus. Como dizia o puritano Thomas Watson, a preocupação não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje das tuas forças. Sabendo disso, o que nós podemos dizer sobre a ansiedade? O texto que temos diante de nós ensina que as preciosas lições para que a gente confirme a providência divina. Por que andamos ansiosos? Por que nós muitas vezes durante o dia nos frustramos e o nosso coração palpita e nós começamos a sentir angustiados, com medo e não vai dar certo, tomamos decisões erradas, imprudentes? Por quê? Por que isso acontece? 4 pontos que a ansiedade ela é algo que é incompatível com o reino de Deus. Antes, buscai o reino dos céus, as coisas do alto, que o demais será acrescentado. E por que nós não conseguimos buscar as coisas do alto? Por que a ansiedade ela é incompatível com o reino de Deus? A ansiedade, em primeiro lugar, ela é incompatível com o reino de Deus, porque ela desvia a confiança em Deus. Versículo 22 ao 26. 22. Dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela sua vida. Jesus fala diretamente aos seus discípulos, mostrando que até os crentes podem ser dominados por preocupações. Até aqueles que crêem podem ser acometidos por preocupações. Os discípulos eram assim. Pedro era assim. Sem perceber o que Jesus estava fazendo, muitos deles andavam preocupados. Com o que comer, o que vestir, onde vão ficar, onde não vamos. Senhor, tem muita gente, tem comida, vamos embora, o que vamos fazer? Esqueceram que o Filho de Deus estava ali. As circunstâncias muitas vezes nos afastam de Deus. Lembra Pedro? Se é o Senhor que está aí, ordene que eu vá até a ti. Ele diz: vem. E Pedro pisa ali na água e vai caminhando. A Bíblia diz que ele vai até um certo ponto. Ele está caminhando sobre as águas. Ele está vendo o milagre acontecer. Mas por um breve período, ele olha para a circunstância. Sou eu que estou pisando aqui. E esquece que é o poder de Deus que permite que ele ande. E afunda. E diz: socorro, Rabi. E o Senhor o segura pela mão. Na nossa vida não é assim. Somos crentes em Cristo Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida, mas muitas vezes a gente está andando, caminhando, que é um milagre, Senhor, nos abençoar. A gente caminha, a um certo ponto a gente fala: meu Deus, aconteceu um problema, eu estou afundando.
ansiedade vem, toma nosso coração, toma a nossa vida, enfraquece a nossa alma, mina as nossas esperanças, encarcera a nossa alma. Não andeis ansiosos, o Senhor diz. Significa não viver com a mente dividida e consumida por preocupações. É incompatível com o reino porque desvia nossa confiança. Cristo nos ensina a erguer a mente acima dos cuidados temporais. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino. O reino. Se Deus cuida do que é mais importante, a vida, a salvação, certamente Deus cuidará das coisas secundárias. Me diz uma coisa: você tem um côvado que você colocou para ser salvo? Fale para mim, seja sincero. Uma vírgula da sua vida você colocou para ser salvo por Cristo? Nada. Nada. Nós não podemos fazer nada pela salvação, a não ser Cristo Jesus na cruz que fez por nós. Nem uma vírgula da lei nós cumprimos. Todas elas nós descumprimos. Todas elas a gente passou por cima. Aquilo que era impossível para nós, aquilo que parecia ser impossível para nós, e não só parecia, era impossível para mim e para você, o Senhor fez por você. Ele te salvou por graça. Imagina uma doença que Ele pode fazer. Imagina uma situação de dificuldade financeira. Imagina uma relação difícil com um filho. Imagina que Ele pode fazer com uma dificuldade no trabalho. Imagine que Ele pode fazer com uma prova difícil que você está passando na faculdade. Imagine que Ele pode fazer com cansaço. É por isso que Ele nos lembra a voltar para onde nós fomos achados. Ele diz: lembrem do reino, pois é de lá e é para lá que vocês vão. Foi do reino que veio a tua salvação, através de Cristo que veio a tua salvação. Não foi porque você fez algo, foi por amor a você. Nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. É pelo reino, o reino de Deus. Cristo encoraja os seus discípulos a lançarem todos os seus cuidados sobre Deus e viverem tranquilos, dependentes da sua providência. A ansiedade, ela é uma forma prática que age como se Deus não existisse e não fosse bom. É o ateu que acredita nisso. É aquele que não crê. Pelo menos eu acho que não existe nenhum ateu, né? Eu já vi ateu falar: Deus me livre. A ansiedade, irmãos, é isso. Ela é como se fosse um pensamento vazio de que Deus não existisse, de que o Senhor não pode curar esse problema, não pode fazer você passar por isso. A ansiedade nos cega de tal forma que até o reino dos céus, a salvação, tudo que Jesus fez, é como se não fosse nada. É como se fosse parte de religiosidade. Você está assustado com o que eu estou dizendo? É verdade. O que em sua vida hoje mostra que você está confiando mais no controle humano? O que na sua vida hoje mostra o que você tem confiado mais em outras coisas? Em que sua vida hoje está acontecendo do fato de desviar o seu pensamento da confiança em Deus? Posso te dar um conselho? Entrega para Cristo isso. A Bíblia diz: todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei. Jesus disse: pois o meu jugo é leve. Meu irmão, é hora de abandonar esse fardo.
É hora de tirar esse peso da sua vida. A ansiedade, ela é uma forma que nós não podemos controlar no nosso coração, porque é nada mais que um pecado. Salmos diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Em segundo lugar, a ansiedade é incompatível com o reino, porque é inútil e irracional. Jesus pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? A ansiedade, irmãos, ela não acrescenta apenas, não. Ela só não acrescenta, ela desgasta. Além de ela não acrescentar nada na sua vida, ela tem um desgaste na alma. Se nós não podemos acrescentar 1 hora da nossa vida, um côvado é equivalente a 45 centímetros. Ou a 1 hora, eu e você podemos acrescentar 1 hora da nossa vida? Não podemos. E sabe o que a ansiedade vem e faz conosco? Desgasta a alma. Desgasta a nossa fé. Desgasta a esperança. É isso que ela faz. Se Deus veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas ao fogo, quanto mais cuidará de nós? O argumento é o menor para o maior. Se Deus cuida das criaturas sem alma, quanto mais cuidará daqueles que Ele comprou pelo seu próprio sangue. Se Deus cuida daquela planta que você vê ali fora, dessa aqui que você vê, isso aqui não é de verdade não, mas se Deus cuida de qualquer outro tipo de planta, das árvores dos céus, você vê como é que está mudando as flores agora? Até semana passada estava tudo roxinho, né? Tudo bonitinho. Agora está saindo todas as folhas, porque está trocando o tempo, a temporada está mudando. Nós vamos entrar aí daqui a pouco de novo. Muda, o verão, o inverno. O Senhor que cuida, risca os tempos certos, quando vai esfriar, quando não vai. O nosso Deus cuida dos mínimos detalhes. Quem dirá daquele que Ele salvou e Ele derramou o sangue por isso? Foi nós que Ele salvou. Eu e você que Ele salvou. Que dirá você, homem de pouca fé, como Ele diz? Não há motivos para nós ficarmos ansiosos, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Ele governa. A ansiedade é como um carro preso na lama. Lembra disso, Pedro? Quanto mais você acelera, mais afunda. Uma vez, nós estávamos indo para acampamento. Se você não ouviu essa história, você vai ouvir de primeira mão. Pedro tinha acabado de começar a se inteirar com os jovens. E a gente estava no acampamento cheio, né? Muita chuva. E o Pedro colocou no... Qual o aplicativo? No Waze. Aí o Pedro vai. Aí o Pedro entrou no meio de um caminho errado, lá cheio de barro. Ele ligou desesperado para mim. Mano, eu estou atolado aqui, me ajuda. O que eu vou fazer? Meu Deus. Eu falei, calma, irmão, nós estamos indo aí. E lá o celular não pega muito bem. E eu fui. A gente foi lá, chegamos lá com a caminhoneta do Sori. Eu, Sori e mais alguém. O irmão do Rafa. O Rick estava nesse comboio. Chegou lá, o Pedro, além de... apertou o acelerador. Hoje ele tá mais experiente, isso faz muito tempo. Apertou o acelerador, não foi o carro, atolou. Espera agora, meu filho. Dá outro jeito. Não, ele acelerou mais ainda. E o que aconteceu com o carro? Chegou o para-choque encostar no chão. A gente chegou lá, e eu vou falar assim, e agora? Vamos tentar pegar uma corda? Não, se nós pegar uma corda, vamos arrancar o para-choque do carro. Então vamos empurrar. Vamos falar para ele acelerar, dar ré, e nós vamos empurrar. Eu, o Sori e o irmão do Rafa. O Sori, que é um pouco mais gordinho, fortinho, estava lá. O Sori tem um ombro meio zoado. O Rick é dessa finura aqui. E a gente empurrava esse carro. E Pedro, acelera e vai, Pedro. Acelera, acelera, acelera e nada do carro sair. A gente, com a nossa própria força, tentou fazer uma coisa que estava impossível de fazer.
E eu ali, irmãos, eu falei, Senhor, esse carro não vai sair daqui. Eu falei, Deus, o que eu faço, Senhor? O que a gente faz, Deus? As meninas vão orar. Parecia crente, né? Vamos orar? Eu falei, vamos orar. A gente orou, Senhor, o que a gente faz? A gente falou, Deus, o que a gente faz, Senhor? Nos ajude. A gente olhou de lado, tinha um monte de cana seca. Vamos pôr embaixo da roda. Colocamos as canas secas, enfiamos a cana seca debaixo da roda. Acelera, Pedro, empurra. Irmãos, foi o último clamor que eu fiz. Falou, Deus, tem misericórdia de nós, ajude a gente a tirar esse carro daqui. Juro para vocês, quando eu falei isso, o carro saiu do buraco e foi para trás. Além do Pedro dar uma freada, ele continuou acelerando, chutou tudo de barro. Eu comi barro aquele dia. Falei, pode parar de acelerar, Pedro. Aquele monte de barro na nossa cara. Mas tá tudo bem. Antes disso, Pedro, ansioso, pegou o tapão do porta-mala e jogou debaixo da roda para tentar sair. Acabou com o tapão do carro dele, daquele HB20 que ele tinha. Por quê? Porque a ansiedade faz com que a gente tome decisões irracionais. Se não pensarmos com calma, não buscarmos o reino dos céus, e acredito, nós buscamos o reino dos céus, falando, Senhor, como fazer? Deus, como é que a gente vai agir? A gente enxergou a cana do lado. Por quê? Porque a gente estava tão preocupado em tirar o carro, que a gente fixou só no problema. E a ansiedade, ela é assim. Ela prende, ela te dá um cárcere no problema e não te tira mais de lá. Ela corrói você. E tudo que é solução que o Senhor te mostra, a gente fica cego. Aquilo que será acrescentado quando buscamos o reino dos céus, por quê? Porque nós buscamos não só o reino, nós buscamos a paz que excede todo entendimento. Quando essa paz reina em nosso coração, a gente consegue enxergar o que está à volta. E vimos a cana e o carro desse menino saiu de lá. Aquele dia foi maravilhoso, irmãos. Chegamos cheios de barro no acampamento, mas felizes que o Senhor trouxe provisão para nós aquele dia. Eu queria que você, na sua mente, listasse coisas pelas quais você mais se preocupa. Agora pergunte para você mesmo: Deus já provou ser fiel nessas áreas da sua vida? Quantas vezes Deus provou ser fiel na sua vida e te ajudar, tirar do sufoco? Por que Ele não ia fazer isso agora? Entende? Deus nunca nos deixa sozinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele prometeu que Ele ia ficar conosco até os últimos dias da nossa vida. Terceiro lugar, a ansiedade é incompatível com a fé, porque ela desloca o reino de Deus do centro do nosso coração, das nossas prioridades. A ansiedade tira o Senhor do trono, tira o reino dos céus que há em nossa mente e põe as prioridades da nossa vida. Não andeis inquietos como os gentios, versículo 29 ao 31. Vamos lá? Não andeis, pois, ao indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Procuram, buscam, pode concentrar em esforços, inquietações, em esforços humanos, aquilo que eu e você não paramos de fazer. Jesus ordena que a gente primeiro tem que buscar o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Onde, escute bem, onde reina a prioridade do reino, a preocupação cede lugar à paz. Onde reina a prioridade do reino, a preocupação cede lugar à paz. Mas onde a preocupação reina, não pode haver dos senhores no nosso coração. Se o reino está no seu coração, se as coisas do alto, do qual Paulo diz, buscai, vivei, pensai, estão na sua mente, na sua alma, colados, centrados na sua vida, as preocupações
vão ceder ao lugar de paz. Mas, se as preocupações, aquela preocupação que ainda não aconteceu, reina em seu coração, meu irmão, não haverá paz no seu coração. Não haverá paz no seu cônjuge. Não haverá paz nos seus filhos. Não haverá paz no seu relacionamento com a tua esposa. Não haverá paz com seus amigos. Não haverá paz em lugar nenhum na sua vida, se o reino de Deus não toma o lugar onde tem que tomar na sua vida. Pense nisso. Nossa principal preocupação deve ser buscar o reino de Deus. Então podemos confiar que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se as coisas de Deus são o centro da sua alma e da sua vida, nada pode satisfazer mais. Nada. Somente Cristo. Só Ele pode tomar esse lugar. Só Ele. É como um jardineiro que cuida de uma raiz, não apenas das folhas, mas se a raiz estiver saudável, tudo o resto floresce. Deixa eu te contar uma coisa. Você conhece bambu japonês? Quem conhece bambu japonês? Conhece? Sabe quanto tempo demora bambu japonês ficar do tamanho dessa garrafa aqui? Quando você planta ele no chão, você plantou ele no chão, ele demora para ficar. Você plantou ele demora para crescer. Ele demora 4 anos para crescer. Desse tamanho. Já pensou? Você trabalha com bambu japonês. Você cria uma plantação do tamanho desse templo. E você planta o bambu para daqui 4 anos crescer. Desse tamanho aqui, ó. E é uma raizinha bem fraquinha. Daqui 1 ano ele cresce 27 metros. A proporção do crescimento dele, quer dizer, por mês ele cresce não sei quantos metros para cima. Faz as contas aí. Muito rápido. Demora 4, mas depois cresce muito rápido. Você sabe por que acontece isso? Sabe por quê? Porque quando ele está brotando, a raiz dele vai se criando por baixo, bem mais forte. A raiz desse bambu tem que crescer muito tempo para fortalecer, para que quando o bambu crescer 27 metros, ele não tombe e cai. O nosso crescimento espiritual da vida é a mesma coisa. O Senhor nos planta, mas Ele fortalece as nossas raízes. E as nossas raízes são somente fortalecidas com a palavra de Deus, regadas com orações e fé e lágrimas, para daqui a um tempo você poder colher do mais alto possível. Às vezes, querido, é tempo de esperar. É tempo que ainda o Senhor diz para você: espera. É tempo do Senhor dizer: calma o teu coração, ainda não é tempo. É tempo de confiar e viver em paz. Em paz. O que ocupa dentro das suas prioridades diárias? O que será que a gente precisa organizar primeiro? O que será que o nosso coração precisa se ater primeiro? A nossa ansiedade? Ao sufoco da nossa alma? Ou ao reino dos céus? A nossa geração e a nossa cultura não ensina isso para nós. Tem que ser rápido, tem que ser agora. Não é assim que Deus trabalha. Ele podia fazer isso no estalar de dedos, mas não é assim que Ele é glorificado. Quarto lugar e último, querido. Já estou acabando. Eu estou acabando de verdade. A ansiedade é incompatível com o reino, porque deixamos de acreditar na generosidade de Deus. Não temos pequenino rebanho. Deus sabe da sua fragilidade. Rebanho não diminui o poder do pastor não, tá? Não importa o quanto pequenino a gente seja, não diminui o poder do nosso Pai do céu. Jesus é generoso.
No Senhor existe sim a total bondade. É de agrado do Pai vos dá o reino. Deus dá com prazer, não com relutância. Isso nos leva ao desapego e à generosidade. Versículo 33 e 34, que diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inexoráveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o tesouro, também estará o vosso coração. O Senhor nos ensina que Ele é generoso. Quando nós cremos nessa generosidade do Pai, quando nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, e os tesouros que há no céu, na nossa vida celestial, tudo de mais desse terreno não se torna tão importante. Para que viver, irmão, ajuntando aquilo que um dia você vai morrer? Para que juntar tesouros nessa terra? Não estou falando que você não precisa ficar rico, não. E se você quer juntar para comprar um carro, isso não tem problema. Mas não deixe isso minar a sua vida. Há todo tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. Enquanto a sua raiz está fortalecendo, deixe fortalecer. Espera no tempo de Deus. Espera no tempo do Senhor. Cristo liga o desapego à fé, pois quem crê verdadeiramente que Deus proverá, não teme perder bens algum. Cristo provê, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso que Ele diz: não tema, pequeno rebanho, eu sei que você é pó. Eu sei que você quebra fácil. Eu sei que você é frágil. Pensa que você é machão, fortão, que você não é não. Pensa que você é uma grande mulher, né? Não é não. Sabe por quê? Se você não for dependente de Cristo na sua vida, nem daqui para o portão você sai. Você não sai. Entendeu? Viver generosamente prova visível de que confiamos em Deus. Avareza, ansiedade são irmãs gêmeas. Elas andam de mãos dadas. A preocupação de ficar rico e abastado, ela anda junto com a ansiedade. Eu preciso ter. Eu preciso ter. Louco, Jesus diz. Louco. Se pedir na tua alma hoje, o que você tem para dar? A ansiedade teme não ser o suficiente. Sempre. Você pode ter tudo na vida, mas a ansiedade é dizer: e se você perder? Você pode estar tentando chegar e a ansiedade diz: e se você não conseguir? Faça de outro jeito. Não durma. E que se seu irmão estiver tramando contra você? A ansiedade desvia o reino de Deus. A ansiedade nos diz que estamos sozinhos. A ansiedade nos mente para nós e desvia o nosso coração a Cristo. O remédio é contemplar a providência divina, buscar o reino em primeiro lugar e descansar no amor do Pai. Matthew Henry diz: a preocupação é um fardo que Deus não colocou sobre nós e que Ele não nos chama para carregar. John Huss, um dos precursores aí de Lutero, foi o que alavancou a reforma, sabia? Lutero leu os escritos de John Huss. No dia que ele ia ser morto, o carcereiro foi acordar ele pela manhã. Se você fosse ser morto amanhã, qualquer um de vocês aqui, como é que seria isso? Se alguém chegasse em você, José, e dissesse assim: amanhã você vai ser morto, tá? Fica preso aí por causa de Jesus.
Amém? Você é crente, né? Você fala, Senhor, eu sou crente, eu sei para onde eu vou, mas eu queria estudar, eu queria ter trabalhado, eu queria ter... Oh meu Deus, tem tanta coisa que eu queria fazer, mas eu sei, eu sou crente. Meu Deus, você ia ficar a noite inteira talvez, não sei, acordado. E quando abrisse a cela do cárcere, você já começava a tremer e suar frio, porque sua vida está por um fio. O carcereiro foi acordar John Huss. Senhor Huss, acorde. O carcereiro demorou para acordar John Huss, porque ele estava em profundo sono. Sabe por quê? John Huss confiava totalmente na providência de Deus e morreu queimado, cantando. Entregue hoje aquilo que o Senhor, que é devido de Deus, que é o seu coração. Entregue ao Senhor o que tem roubado a sua paz. Confie que o Pai cuida de cada detalhe da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você anda ansioso, faça essa pergunta para você mesmo: Deus existe? Deus tem cuidado de mim? Eu acredito mesmo que Deus existe? Ele provê a minha vida? Ele pode curar isso que eu estou passando? Ele tem um lugar para mim no céu? A resposta você já sabe. Há 3 anos atrás, eu estava estudando para a prova do seminário. Nesse mesmo ano, o meu pai passava pelo auge do câncer dele. Fez a cirurgia, descobriu que tinha câncer severo, fez uma cirurgia, ficou debilitado. Eu nunca vi meu pai ficar doente na vida. Ele tem 75 anos hoje. Foi com 72 que ele descobriu 71. Eu falo 3 anos atrás, mas acho que é mais. Eu estava estudando para a prova de seminário. Meu pai ficou doente. A Cecília nasceu. Tudo no mesmo ano. Preocupado com a prova do seminário. Prova muito difícil. E meu pai... Eu tinha que levar meu pai no médico. E eu tive que ajudar a dar banho no meu pai. Eu nunca tive que segurar a mão do meu pai para nada. Meu pai é um homem sempre forte. Seu José, vocês conhecem o diácono aqui da igreja. Sempre forte, sempre disposto. Mas aquele homem começou a ficar debilitado. Sofria de dores. Eu ligava para minha mãe, eu escutava as dores dele no telefone. E a médica não deu 3 anos para o meu pai. Ela falou: daqui 3 anos, talvez seu pai não viva mais. Você sabe o interessante de tudo isso? É que nesse momento eu entrei num estado de preocupação tão grande que eu não percebi. Eu fui perceber quando eu fiquei 4 dias sem dormir. Eu estava estudando tanto e preocupado com meu pai. O neném acabou de nascer. E, irmãos, eu confesso para vocês que por um momento eu falei: Senhor, onde o Senhor está? Estou com medo. Estou com muito medo. Eu vou perder meu pai. Eu vou perder meu pai. Como eu vou fazer? Deus estabilizou a doença do meu pai. Eu passei na prova. Minha filha nasceu, claro, cresceu bem. Está hoje aí, tudo quanto é lado na igreja. Segunda, né? E sabe que eu entendo o que você está passando. Ou passa ou já passou. Eu sei que ia ter crise.
Eu sei que é não confiar em Deus. Eu sei que é ter medo. Eu sei que você tem que deixar o seu orgulho e ficar na frente de um psiquiatra. E ela receitar um remédio, te entregar na mão. Você pega o remédio, humilhado, vai para casa. Você tem que tomar para dormir. E você tem que tomar outro para se acalmar. Depois de tudo isso, estabilizou. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, do seu pequenino rebanho. Eu não confiei no Senhor. Por eu não confiar no Senhor, eu contraí ansiedade, não dormia mais. Mas o Senhor restaurou tudo isso. Amanhã, e deixa eu te contar outra coisa. Antes, quando eu estava no hospital com meu pai, eu falei: Senhor, se o Senhor pudesse deixar meu pai ter um cargo na igreja e viajar uma viagem missionária, já estava tão bom. Lembra que eu disse isso para você? Segunda-feira meu pai vai fazer a segunda viagem missionária. E é diácono. A gente tem medo de confiar em Deus, porque muitas vezes o visível, o invisível nos assusta, o sobrenatural nos assusta. Muitas vezes a gente quer ser muito racional e a gente não percebe o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida de nós, o quanto o Senhor é misericordioso e bondoso. A gente esquece disso. A gente dá lugar à preocupação e tira lugar do reino. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Que entregou o seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos paz, pudéssemos viver, pudéssemos ser salvos. Deus entregou o seu único Filho para que nós hoje pudéssemos estar aqui e ter o Espírito Santo. Deus entregou o seu único Filho para que aquele pecado que nós nascemos e aquilo que lá atrás foi feito fosse restaurado. Deus entregou o seu único Filho para restaurar em nós a imagem de Deus na nossa vida. Por isso que o reino é mais importante do que tudo que temos. O reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa que você possa querer. Busque o reino de Deus mais do que tudo na vida. Mais do que qualquer coisa. Mais do que sua saúde. Mais do que os seus bens. Mais do que sua formação. Mais do que sua alma. Busque o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. A palavra não mente. Você sabe disso. E talvez você que ainda não conseguiu passar por isso, entrega hoje sua vida para Jesus. Entrega hoje a sua preocupação para Cristo. Entrega hoje qualquer preocupação que você esteja tendo, qualquer medo que você esteja passando. Entrega hoje para Jesus. E busque o reino dos céus em primeiro lugar. Amém?